Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente veio aqui apresentar o trabalho de economia da professora Mirella sobre a teoria keynesiana. Aqui no canto inferior esquerdo é os participantes, cada um vai falar sobre um assunto relacionado à teoria. Vou falar sobre a introdução. Bom, a teoria keynesiana é uma teoria política econômica que defende a intervenção do Estado na organização econômica de um país. Ou seja, ela faz com que o Estado seja um grande impulsor da economia, promovendo investimentos e construções da infraestrutura para gerar emprego, por exemplo. Ela surgiu na década de 30 do século 20 e foi elaborada pelo economista britânico John Maynard Keynes. E ela foi exposta na obra Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, publicada em 1936. Após a Segunda Guerra Mundial, o modelo econômico keynesiano foi utilizado por alguns países para a sua reconstrução pós-guerra, e o resultado foi o estabelecimento de empresas estatais, regulamentação do mercado e dos direitos trabalhistas. No entanto, por volta da década de 60, o aumento das desigualdades sociais, da inflação e do desemprego fizeram o pensamento keynesiano sofrer diversas críticas por parte dos liberais. Aqui é o John Maynard Keynes, é a foto dele aí, e ele nasceu em Cambridge, na Inglaterra, no ano de 5 de junho de 1883. E em 1905 ele se graduou em matemática e com algumas orientações se aproximou dos temas ligados à economia. E ele foi se aperfeiçoando até fazer essa teoria do keynesiana. Bem, Agora quem vai falar é o Guilherme. para começar a chegar no keynesianismo, primeiro, tipo, o mundo teve que passar pela crise de 29 ou a Grande Depressão. Mas o que foi, né, essa Grande Depressão ou a crise de 29? Para entender ela, primeiro você também precisa entender o contexto em que o mundo estava na época que se passou. Depois da Primeira Guerra Mundial, a economia dos Estados Unidos se tornou a mais importante do mundo, uma vez que tipo, as grandes potências da Europa, como a Alemanha e a Inglaterra, foram destruídas durante a guerra, que causou ali a desestabilização ali da sua economia. Eles estavam muito dependentes, eles importavam muitas coisas do próprio Estados Unidos, enquanto, por outro lado, os Estados Unidos tinha ali todo seu aparato ali a sua indústria toda operante, né? E com isso, né, movido ali pelos ideais do liberalismo, os Estados Unidos começou a produzir muito, certo? As empresas começaram a vender suas ações, as ações começaram a valorizar mais e mais todo dia. Veio aí, por exemplo, o American Way of Life, né, que era basicamente um pensamento de consumismo desenfreado, sabe? As pessoas compravam muitas coisas, consumiam muitas coisas. Muitas pessoas começaram a investir, por exemplo, no mercado de ações, comprar ações de empresas. E nesse período aí, tipo, os Estados Unidos teve um grande pico de desenvolvimento, né? Tudo de novo movido ali pelo liberalismo econômico, né? Só que com o passar do tempo, né, os países que importavam dos Estados Unidos, eles começaram a se recompor da guerra, né? Ou seja, eles começaram a voltar a produzir suas próprias coisas e não as importavam tantas coisas dos Estados Unidos. Isso fez com que começasse a surgir um excesso ali, um excedente na produção dos bens. E conforme o tempo foi passando, esse excesso foi se tornando cada vez maior, ao ponto que você tinha muita oferta de diferentes produtos e pouca demanda, o que fez com que a economia colapsasse, né? Muitas pessoas que, como eu falei, tinham investido nas ações de empresas e tal, começaram a querer pegar, vendo a queda, né, das ações muito rápida, começaram a querer sacar o dinheiro, vender as ações rápido, e isso tudo acelerou o processo, fazendo com que, por exemplo, as pessoas fossem querer tirar o dinheiro no banco. Os bancos não tinham dinheiro para poder devolver para todos, o que fez que muitos bancos quebrassem, empresas falissem, desemprego comia solto, porque as pessoas não tinham dinheiro, né? Os empregadores não tinham dinheiro para poder empregar salários, e isso fez com que aumentasse aí a pobreza, né? E, enfim, né? Foi nisso que se deu a grande crise, a grande depressão ou a crise de 1929, o que vai
fazer com que surjam diferentes ideias aí para poder os Estados Unidos sair dessa crise, né? Bom, com a quebra da Bolsa de Valores em 1929 e com uma grande crise financeira, ficou nítido que o liberalismo clássico não era o sistema econômico ideal para o cenário dos Estados Unidos. Baseando-se nisso, o presidente, na época Franklin Delano Roosevelt, implementou em 1933, baseado nos princípios defendidos por Keynes, o famoso Plano New Deal, visando tirar o país da retração econômica. A teoria keynesiana, ou keynesianismo, defendia a participação do Estado na economia, como o próprio Claudinho tinha falado antes, a redução de juros, o equilíbrio entre demanda e oferta, a garantia do pleno emprego e a garantia de sustento mínimo através de benefícios sociais para a população. E, de fato, esse plano funcionou. Além dessas características citadas, ele também estabelecia o controle na emissão de valores monetários, investimento em setores básicos da indústria e, claro, políticas de criação de emprego, né, para garantir o pleno emprego. Bons resultados foram alcançados através desse plano. Porém, no final da década de 70, ele perdeu espaço para o neoliberalismo. Mas isso será retratado mais para frente na apresentação. Vale ressaltar que diversos autores na época criticavam a doutrina de Keynes. Como, por exemplo, o economista inglês William Harold Hutt alegava que a teoria de Keynes tratava apenas de mais uma teoria socialista. No entanto, apesar de ser contra o sistema liberal, Keynes nunca defendeu a estatização da economia, mas sim participação do Estado para suprir necessidades, que o sistema privado não atendia naturalmente, e garantiu o emprego para toda a população. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre a política fiscal e monetária. Para a gente entender esse tema, a gente vai introduzir um termo que o próprio Keynes falava, que é o PCM, é o Czinho ali da matemática, que significa propensão marginal a consumir. O que seria esse Czinho? Eu coloquei a fórmula ali para a gente dar uma olhada, que é o ΔC dividido pelo ΔY. O ΔC seria a variação do consumo, e o ΔY seria a variação da renda. Então, logicamente, esse Czinho, ele é um termo que varia entre 0 e 1, porque a pessoa ela só consegue consumir até o limite da renda. Então, o que o Keynes percebeu? Ele percebeu uma coisa muito óbvia, que o ΔY está para o ΔC. Ou seja, uma variação na minha renda gera uma variação do meu consumo proporcionalmente. Então, se uma pessoa ela recebe, por exemplo, 10% a mais, ela vai consumir 10% a mais, em geral. E aí eu trouxe aqui um diagrama para a gente entender o ciclo econômico da época. Então, nesse diagrama, o que a gente tem? A gente tem essas letras e círculos aí, a letra A, B, C, D, são como se fossem empresas. E os nossos números 2x e 1x são os produtos, o comércio. Então, dentro do círculo, que é o 2x, seria o mundo antes da grande crise. E fora do ciclo 1x seria o mundo na grande crise. Então vamos começar ali pelo A. Então, antes da crise, tem uma empresa A, ela vende para a empresa B. Quanto que ela vende? 2x. Então a empresa B pega esse produto que ela vendeu, faz alguma coisinha e vende para a empresa C. 2x também. E isso ocorre para a empresa D, que volta a vender para a empresa A. Aí o que aconteceu naquela época? Por exemplo, a empresa B falou assim: bom, como o mundo está em crise e não há demanda para eu vender meus produtos, eu vou reduzir o que eu produzo, porque senão eu vou ficar com muitos materiais parados, sem vender. Então, ao invés de eu comprar 2x de A, eu passo a comprar 1x só. E aí, como eu tenho menos produtos comprados de A, eu consigo ofertar menos também para C. Então, o C, ele vai olhar para esse cenário e falar assim: bom, já que B segurou, eu também tenho que fazer isso. Então, o C passa a comprar de B 1x. E isso ocorre para o D e que volta a vender para o A 1x também. Então, aí, nesse cenário de crise, se estabeleceu um novo patamar, um novo equilíbrio, né? Digamos assim. Então, como que Keynes pensou em quebrar esse equilíbrio? Porque esse equilíbrio é o equilíbrio de crise, ninguém quer essa crise. Ele pensou o seguinte: quem tem que dar um jeito nisso é o governo. O governo ele tem que fazer uma pressão de demanda. E como é que o governo vai fazer isso? Ele vai pegar e falar assim pro A: olha, como o B ele não está comprando de você os seus produtos, não está comprando mais 2x,
eu vou pegar e vou comprar o que ele não está comprando. Ou seja, eu vou fazer essa pressão de demanda. Vou aumentar a demanda. Então o A fala assim, tá bom, então agora eu vou vender 2x, mas para eu vender 2x eu tenho que falar para o D começar a me ofertar de novo 2x. Aí o D passa a ofertar 2x, mas o D, para ofertar 2x, tem que falar para o C para ele voltar a ofertar também. Então isso aí vai gerar um novo ciclo, que seria o ciclo antes da crise. É claro que vai chegar uma hora que o governo ele tem que sair desse aportes que ele fez, certo? Pode passar. Bom, falando um pouco de política monetária, o que Keynes pensou? Que não. Primeiramente, o que é política monetária, né? A política monetária, ela vai cuidar da gestão da moeda. Geralmente, a política feita pelos bancos centrais que a gente conhece. Então, para o Keynes, essa política, ela tem que cuidar do crescimento econômico. Esse crescimento, porque esse crescimento econômico é o que vai gerar os empregos. Então, a política, para isso, ele propôs 5 objetivos que visavam o crescimento econômico sustentável a bem do pleno emprego. E quais são esses 5 objetivos? A gente pode resumir eles em uma palavra, que é estabilidade. Então, é a estabilidade inflacionária, temos, né? Que cuida ali dos preços e da moeda, a estabilidade cambial, estabilidade financeira, a estabilidade líquida e a estabilidade das expectativas. E como é que a gente pode fazer isso, né? Como é que o Keynes imaginou que ele poderia cuidar desses 5 objetivos? Através de 3 instrumentos. Então, quais são esses 3 instrumentos? São ou ele mexe na taxa de juros, ou ele mexe na regulação, que seriam as leis, né, a regulamentação, ou ele mexe na administração de dívidas, da dívida pública, né? Vou falar um pouco agora sobre o pós-keynesianismo. A escola pós-keynesiana é uma escola ou abordagem da economia com origem na teoria geral de John Keynes, sendo enfatizada a necessidade de uma política fiscal que estimule o emprego e a renda. As suas propostas baseiam-se na intervenção da administração pública na economia, implementando mínimos, um sistema fiscal e tributário progressivo e revertendo a privatização de alguns setores econômicos e sociais, com o objetivo de aumentar a demanda para manter a boa saúde da economia. A escola pós-keynesiana possui 3 grandes vertentes, que são os grupos pós-keynesianos americanos, ou pós-keynesianos fundamentalista. Esse grupo partiria do Treatise on Money para compreender melhor a teoria geral do emprego, do juro e do dinheiro. Seriam aqueles que buscaram interpretar Keynes sobre o prisma da tradição clássica, utilizando principalmente as ideias de Marx. Seus principais representantes seriam Sraffa, Carignani e Pacinetti. E finalmente os economistas de tradição kalekiana robinsoniana. Esses seriam os que leem a teoria geral à luz das adaptações de matiz marxistas realizadas por Kalec e Robinson. Embora existem diferenças entre suas vertentes, existem alguns pressupostos fundamentais nos quais se baseiam seus postulados, que são: o sistema capitalista não oferece naturalmente uma tendência para o pleno emprego, requerendo investimento público; o princípio da demanda efetiva, que afirma que a produção se ajusta à demanda, ou seja, tanto no curto quanto no longo prazo, a economia é impulsionada pela demanda e não por restrições à oferta; tempo dinâmico, que para os pós-keynesianos as decisões tomadas em um ponto do tempo não influenciam as decisões subsequentes. Além disso, os equilíbrios a que chega o sistema econômico surgem, justamente, como consequência do desenvolvimento dos processos. Flexibilidade de preços. Para os pós-keynesianos, a flexibilidade de preços tem efeitos negativos sobre a economia, pois atua como um fator desestabilizador. A flexibilidade dos salários reais reduzirá a demanda efetiva ao reduzir o poder de compra dos trabalhadores. A economia monetária de produção. Este termo se refere ao fato de que os salários acordados são feitos com base em dinheiro, e não em medidas de produção. Uma característica das economias familiares é a dos ativos financeiros. O uso que se faz do dinheiro, bem como a predisposição de abrir mão de ativos menos líquidos, podem causar uma crise. A incerteza. O conceito pós-keynesiano de incerteza é incerteza radical. Sendo assim, para eles o futuro é imprevisível, não podendo nem mesmo ser conhecido probabilisticamente, pois tanto as probabilidades a serem atribuídas quanto o conjunto de estados possíveis são desconhecidas. Portanto, a única coisa que importa é a confiança de quem decide. Os pós-keynesianos e institucionalistas têm suas atuações no século XX.
Assim, é normal que uma influencie ou seja semelhante em alguns aspectos. Nesse caso, a influência é acerca da compreensão do funcionamento das economias capitalistas financeiras, no qual o conceito dos institucionalistas caracteriza um arranjo institucional historicamente constituído, que teve base em Keynes, no que ele denomina economia monetária de produção. O institucionalismo, ou também chamado de economia institucional, é uma corrente de pensamento econômico surgido nos Estados Unidos no início do século XX, sendo impulsionada principalmente pelos escritores Thorstein Veblen, John Rogers Common e Wesley Clark Mitchell, na qual se concentra na compreensão do papel das instituições na modelagem do comportamento econômico, tendo seu apogeu nos anos de 1920 e 1930, influenciando significativamente as medidas tomadas na época do New Deal. A economia institucional tem início com o artigo seminal de Thorstein Veblen, Why is Economics Not an Evolutionary Science?, publicado em 1898, no qual o autor defende uma ciência econômica que reconhece o processo evolutivo das instituições, tendo como principais seguidores de seu pensamento Wesley Mitchell e John Commons. Apesar dos primeiros escritores do incipiente programa de pesquisa institucionalistas terem surgido no final do século XIX, apenas em 1919 foi sugerido o termo economia institucional, criado por Walter Hamilton em um artigo publicado na revista The American Economic. Nessa publicação, o autor apresentou as ideias centrais de sua nova abordagem dos estudos institucionais. Como estudo abrangente, a economia institucional considera que o mercado é resultado da interação entre várias instituições. Assim, a análise busca compreender o processo evolucionário que implica na formação de comportamento econômico dessas instituições. Bom, é uma das principais vertentes que surgiram durante o pós-keynesianismo foi o modelo do Manuel e Levy. Foi criado durante a década de 90 e se disseminou principalmente através da publicação do livro chamado Crise do Neoliberalismo, de 1999, onde nesse livro foi tratado pelos economistas da escola francesa, o Gerard Dumesnil e Dominique Levy, onde eles promoveram o desenvolvimento de um modelo econômico que pudesse servir de contraponto ao sistema neoliberal moderno, né, que já se propagava como principal exemplo de sucesso para as grandes potências capitalistas da época. O modelo, de forma geral, ele funciona como um modelo matemático, proposto através de funções variáveis que visa a agregação entre outros modelos já criados, né, por autores tanto da escola keynesiana como da escola clássica também. Ele tem como base o contraste, então, da visão keynesiana, onde é promovido um equilíbrio de curto prazo na economia, pode prevalecer em qualquer taxa de utilização da capacidade produtiva. E a visão clássica que busca um equilíbrio a longo prazo, uma utilização normal da capacidade produtiva e a equalização das taxas de lucro junto aos preços de produção. Então, com essa síntese feita pelo modelo do Manuel e Levy, os equilíbrios keynesianos de curto prazo convergem para um equilíbrio clássico de longo prazo, através das aplicações matemáticas e também pela ação conjunta do Banco Central. Se torna um elemento de extrema importância para a obtenção do resultado buscado. Falar aqui das aplicações, o modelo do Manuel e Levy funciona com a utilização das variáveis de curto prazo e das variáveis de longo prazo. As variáveis de curto prazo, elas se caracterizam pela a demanda, que é definida como o custo e investimento, e trabalha com uma taxa de utilização da capacidade do produto específico, tendo como principal objetivo o poder de alcançar a igualdade de oferta e demanda em todos os setores do mercado, através de um ajuste pré-estabelecido da quantidade necessária de produtos no mercado. E as variáveis de longo prazo, elas como característica principal, aliás, elas são classificadas como um estoque de capital, ou seja, e o estoque de moeda. As vantagens dessas aplicações é a estabilidade da economia, que funciona com a ação de uma instituição central,
no caso o Banco Central, onde ele é responsável por monitorar a estabilidade do nível de preço do mercado, e também o modelo ele reconhece simultaneamente mecanismos de forças centrípetas da economia, que são outras alternativas, e elas levam a economia para um equilíbrio de longo prazo com a utilização normal da capacidade produtiva, atuando através de uma dinâmica de curto prazo, né? Existe essa convergência. E a outra vantagem, os métodos alternativos, que é onde é possível identificar que mesmo com a divergência entre o modelo do Manuel Levy e outros modelos também, que são tratados nas escolas clássicas e keynesianas, a metodologia em geral ela pode ser aplicada para a junção de todos eles, quaisquer modelos que queiram ser aplicados assim conjuntamente. E aí elas colaboram essa metodologia colabora para um programa de pesquisa comum, né, dando a possibilidade de um maior entendimento da realidade econômica sob diversas perspectivas diferentes. E em contrapartida, as desvantagens que são tratadas pelos autores são os efeitos inflacionários, que eles ocorrem em razão dos grandes desvios em relação ao equilíbrio econômico de longo prazo e também pelos desvios sistemáticos provocados pela relação de funcionamento do mercado e com a taxa normal de utilização da capacidade, né? As causas principais, segundo os autores, é que existe uma limitação e uma imperfeição da capacidade de estabilização desses mecanismos, provocam esse fenômeno inflacionário de maneira geral, assim. A outra desvantagem é a oferta limitada de trabalho e salário real constante. Essa desvantagem se deve primeiramente ao fato de que as políticas econômicas elas podem direcionar o sistema para outros alvos que não estejam ligados à estabilidade do nível geral de preço. E também se deve ao fato de que o comportamento das empresas que atuam como price makers pode não ser tão simples como é mostrado pelas equações propostas, né, no modelo matemático. Isso faz com que as expectativas do mercado, devido a essa complexidade, essa especulação possa mostrar um papel mais instável, né? E aí cria um problema considerável para o Banco Central, que é o mediador de toda essa situação. Enfim, voltando à parte do neoliberalismo apresentado pela capa de tratado anterior, o que seria o neoliberalismo? O neoliberalismo é o conceito usado para definir um novo liberalismo, o qual não tem muita diferenciação com o liberalismo clássico em questão de suas ideologias e seus conceitos gerais, mas somente em qual prazo ele está sendo estabelecido. Assim, o neoliberalismo defende que o Estado não deveria participar da economia como um todo. Dessa forma, ele também é o sucessor do keynesianismo clássico. Assim, a principal crítico ao modelo keynesiano de economia que visa o bem-estar social acima do lucro. Dessa forma, o neoliberalismo ele é produzido dentro dos Estados Unidos, que é defendido por Friedrich A. Hayek e Milton Friedman, tem como sua principal forma e conceito a liberdade do comércio em si. O Estado não deveria mexer com a economia, já que este seria o causador de anomalias, o que não deixaria a economia com o livre mercado funcionar. Leis antiprotecionismo, ou seja, pode ter um comércio entre vários países de diversas formas, sem ter uma limitação, tendo a circulação de um capital internacional. A privatização de estatais, ou seja, o Estado não deveria servir para nada a não ser existir como um bem acima para regular as pessoas, não o mercado ou a economia. Ter a responsabilidade fiscal do Estado, ou seja, o Estado também não pode gastar mais do que ele arrecada, tendo um superávit primário positivo. Isso influenciou também na entrada de multinacionais para diversos países de terceiro mundo, tanto no leste asiático quanto na América Latina, fortalecendo assim a terceirização da mão de obra, o que acabou diminuindo os postos de emprego nos países capitais, onde as multinacionais são de origem, trazendo a mão de obra para os países terciários, que seriam o leste asiático ou a América Latina, e dessa forma um dos principais meios que acabaram divulgando o neoliberalismo como uma corrente ideológica foi a Escola de Chicago. É o principal expoente do pensamento neoliberal, sendo estes economistas chamados de Chicago Boys, os quais defendem as ideias estão associadas à teoria neoclássica de formação de preços e ao liberalismo econômico. A Escola de Chicago rejeita, dentre outras correntes, os ideais keynesianos. Assim, os Chicago Boys e a ideologia keynesiana são
em tese, opostos. Eles não têm um compartilhamento entre si. Dessa forma, a principal política de preços do neoliberalismo estaria dada como algo próximo da lei da oferta e da demanda, onde os preços seriam definidos entre um acordo informal entre o comprador e o produtor. A gente pode ter 3 exemplos de 3 países que adotaram o neoliberalismo, sendo eles os Estados Unidos, que foi o primeiro produtor, o Chile, que foi o primeiro país a ser estimulado a ter o neoliberalismo como uma vertente total e irrestrita, com o governo Pinochet, e a Grã-Bretanha. Dessa forma, a gente pode fazer uma recapitulação do keynesianismo para poder entender essas duas diferenças e por que o neoliberalismo acabou sucedendo o keynesianismo. O keynesianismo é uma vertente econômica sugerida por John Keynes, o filho de John Neville Keynes. Este foi um economista que foi envolvido no Tratado de Versalhes após a Primeira Guerra, que não concordava com as punições impostas à Alemanha, o qual levaria a Alemanha em si como um país quebrado, onde não teria condições de se aguentar, o que acabou levando ao surgimento do nazismo. É uma revisão da ideologia liberal para a economia, assim, teria a necessidade de intervenção estatal para gerar um pleno emprego e ainda priorizando o bem-estar social, o welfare state, o qual fica visto como a principal forma do keynesianismo, o New Deal, proposto para reaquecer a economia dos Estados Unidos após a crise de 29, que causou a Grande Depressão. E teve a troca pelo neoliberalismo após essa estabilidade econômica, provando com que o keynesianismo funcionou, e também devido à Guerra Fria, o qual acabou tendo um conflito de ideologias entre o capitalismo em si quanto ao comunismo, o que levou a um pânico, trazendo assim uma implementação mais fácil do neoliberalismo, o qual o keynesianismo foi confundido com o socialismo, o qual já foi explicado anteriormente pelo Marcelo. Ainda assim, as ideias keynesianas voltaram de forma rasa, não completamente, junto com as crises de 2008, qual foi a crise imobiliária nos Estados Unidos, e a crise gerada pelo Covid, tanto como adereços econômicos para influenciar o bem-estar de vida social da classe econômica menos privilegiada, por auxílios, por vacinação gratuita e as coisas, o qual melhorou entre aspas, o qual manteve a classe mais baixa, economicamente falando, em um modo de vida sustentável, mas não digno. Assim, após o keynesianismo tem a volta do liberalismo com a forma do neoliberalismo. Para tal, tem este artigo que eu achei interessante de destacar, que teve a intervenção do Estado, mas não de uma forma totalitária, uma forma mais keynesiana, após a crise financeira de 2008, que foi a especulação imobiliária. E também temos esse vídeo, o qual explica a implementação do neoliberalismo na Grã-Bretanha, o que levou com que a Margaret Thatcher ganhasse o apelido de Dama de Ferro, que teve bastantes coisas, as consequências dele, principalmente para a população mais pobre. E assim temos mais 3 artigos, o qual exemplificam um pouco do uso do keynesianismo, tanto na crise de 2008, no Chile, com a ascensão da ditadura libertária, e as variedades do keynesianismo, dentre outras correntes filosóficas. Para tal, aqui estão as referências. Seguindo todas as referências, a gente tem também os links onde vocês podem ver os artigos anteriores. E essa foi a nossa apresentação sobre keynesianismo. Muito obrigado por terem assistido. E é isso.